O milionário sempre comia sozinho à sua gigantesca mesa. Um dia, no entanto, a filha da governanta sentou-se ao seu lado e lhe fez uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. Imagine por um momento uma mesa imensa, uma daquelas mesas infinitamente longas de mogno maciço e escuro. A madeira era tão perfeitamente polida que parecia um lago escuro e insondável, no qual as sombras da sala se refletiam. Havia espaço suficiente para 20, talvez até 30 pessoas se sentarem confortavelmente, uma peça de mobiliário que parecia feita para banquetes e risos. Imagine sobre ela castiçais pesados de prata antiga, com 5 braços, cujos braços se estendiam para cima como galhos de árvores de inverno, adornados com gravuras complexas que contavam histórias de séculos passados. A louça era de porcelana fina, tão fina que quase se podia ver através dela, com bordas pintadas em ouro, 24 quilates. Ao lado, taças de cristal, lapidadas na Boêmia, capturavam a luz suave, quase melancólica, de um gigantesco lustre de cristal, e a quebravam em 1000 pequenos arco-íris. É o cenário perfeito para uma celebração, para um jantar de Natal cheio de barulho, cheio de copos tilintando, cheio de brindes apaixonados e cheio de alegria desenfreada. Mas nesta mansão, que se erguia como uma fortaleza nas colinas de Connecticut, a realidade era completamente diferente, muito mais fria. Na cabeceira desta mesa quilométrica, que parecia uma pista de pouso na escuridão, noite após noite, ano após ano, havia apenas um único prato posto. Havia apenas um único copo de vinho tinto encorpado e apenas um homem, o Sr. Harrison Sterling. O silêncio nesta sala de jantar não era pacífico, era ensurdecedor, era tão profundo, tão opressoramente maciço, que o som simples e metálico da faca de prata tocando o prato de porcelana ecoava como um eco doloroso em uma catedral vazia e abandonada. O Sr. Sterling possuía todo o dinheiro com que outros só podiam sonhar. Ele era dono de arranha-céus inteiros em Manhattan, frotas de navios no Pacífico e propriedades maiores do que pequenos estados europeus. Mas, toda noite, quando o sol se punha e as sombras se alongavam na mansão, a solidão se sentava na cadeira à sua direita como uma companheira fiel, fria e cruel. Ela o lembrava implacavelmente que se pode ser o homem mais rico do cemitério, ou, neste caso, o homem mais rico em uma casa onde não se ouve um caloroso "eu te amo", nem um alegre "bom apetite", mas apenas o tic-tac monótono dos relógios antigos no corredor. E antes de nos aventurarmos pelos corredores labirínticos desta mansão e descobrirmos como a inocência de uma menina desafiaria este reino de gelo, eu os convido de todo o coração a se inscreverem em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sino, pois o apoio de vocês é o motor que nos permite continuar a trazer histórias que tocam a alma. Além disso, eu gostaria de saber quem está do outro lado. Escrevam aqui nos comentários de qual cidade ou país vocês estão nos ouvindo hoje. Tenho muito prazer em ler cada uma de suas mensagens e saber até que canto do mundo nossa voz chega. Mas agora, de volta a esta mesa gigantesca. O Sr. Sterling nem sempre foi um velho amargurado, cujo coração se transformou em pedra. Mas os anos que se passaram implacavelmente e o sabor amargo da traição por seus próprios parentes o transformaram em uma estátua. Aos seus 76 anos, ele andava com a ajuda de uma bengala de ébano preto, com um pomo de prata pura em forma de cabeça de leão. Ele não a usava porque suas pernas falhavam completamente, mas porque o rítmico clock, clock, clock no chão de mármore lhe dava a aura de uma autoridade intocável. Seus empregados o temiam mais do que a própria morte. Na mansão havia uma lei não escrita, uma regra de ouro que pesava mais do que chumbo. Ninguém fala com o Senhor, a menos que ele faça uma pergunta direta. Ninguém faz barulho.
ninguém existe além de sua mera função. Os mordomos, os jardineiros e as cozinheiras se moviam como sombras ou fantasmas, esgueirando-se pelos cômodos, aterrorizados de provocar o mau humor crônico do patrão, pois Harrison Sterling podia fazer um homem adulto tremer e se sentir menor do que uma formiga com um único olhar aniquilador por cima da borda de seus óculos de leitura. Ele se convenceu ao longo das décadas de que não precisava absolutamente de ninguém. Ele tinha monólogos internos, nos quais se confirmava que as pessoas só se aproximavam dele por interesse ganancioso, que a afeição era uma mercadoria como ações ou ouro, e que o amor era uma mentira inventada pelos pobres para se consolar de sua miséria. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Ele frequentemente murmurava baixinho em sua barba, enquanto cortava seu bife perfeitamente frito em total isolamento. Ele ignorava veementemente o fato de que sua alma estava basicamente morrendo de sede e clamando por um pouco de calor humano, assim como a terra rachada anseia por uma chuva de verão. Mas o destino, que às vezes joga as cartas mais estranhas e imprevisíveis, estava prestes a bater em sua maciça porta de carvalho. E esse destino não viria na forma de um novo parceiro de negócios em um terno caro, nem como um advogado ou um parente distante com sorrisos falsos. Ele veio sob a chuva gelada e cortante de uma terça-feira à tarde sombria, na figura de uma jovem exausta e sua pequena filha. Sarah desceu do ônibus interurbano que parou na estrada rural, apertando uma pasta de plástico com seus poucos documentos importantes contra o peito para protegê-los da umidade. Com a outra mão, avermelhada de frio, ela segurava a pequena mão de Lily, sua filha de 5 anos, firmemente apertada, como se fosse sua única âncora naquela tempestade. A chuva caía implacavelmente, uma cortina densa de água que coloria o mundo de cinza e hostil. Ela encharcou seus casacos gastos em segundos, casacos que já tinham visto invernos muito duros e mal ofereciam proteção. Sarah estava fugindo. Ela não estava fugindo da polícia ou de um crime, mas da miséria esmagadora e da dor cortante de um passado que ainda estava fresco e sangrento. Apenas um ano antes, ela havia perdido o marido, Mark, em um trágico acidente de trabalho em um canteiro de obras. Um momento de desatenção, um andaime caindo, e a vida dela estava em pedaços. Ela ficou sozinha, sem dinheiro, com uma montanha de dívidas de funeral e uma menina que dependia totalmente dela e perguntava toda noite onde o papai estava. Quando elas finalmente pararam em frente ao gigantesco portão de ferro forjado da mansão Sterling, completamente encharcadas e tremendo, Sarah sentiu um nó no estômago que quase lhe tirou o fôlego. A casa, que se erguia no nevoeiro ao fundo, não parecia um lar. Parecia uma fortaleza medieval. Um castelo inexpugnável com altos muros de pedra escura, quase preta, e janelas que olhavam para elas como olhos vigilantes e julgadores. Não irradiava calor, apenas poder e distância. "Mamãe, um rei mora aqui?" perguntou Lily com seus grandes olhos cor-de-mel, arregalados de espanto e medo. Ela tentou em vão se proteger do vento cortante sob o guarda-chuva quebrado, que elas compartilhavam e cujas hastes estavam tortas. Sarah se agachou por um momento, bem na lama, sem se importar que a água suja estivesse encharcando suas calças já molhadas. Ela virou Lily para si, olhou profundamente nos olhos de sua filha, com uma seriedade misturada com profunda e desesperada ternura maternal. Ela ajeitou o gorro de lã úmido de Lily, tirou um fio de cabelo molhado do rosto dela e sussurrou insistentemente contra o barulho do vento. "Lily, me escute bem, meu amor. Isso é muito, muito importante. Este é um lugar sério. Nós precisamos deste trabalho mais do que tudo no mundo. Se perdermos isso, não teremos mais nada. Nós precisamos que eles nos deixem ficar aqui."
Então, você tem que me prometer, uma grande promessa, que você será uma menina muito boazinha. Você tem que ficar quieta, invisível, como quando brincamos de esconde-esconde em casa e você absolutamente não quer que a mamãe te encontre. Você pode fazer isso por mim? Você me promete? A menina viu o medo nos olhos de sua mãe e assentiu solenemente, intimidada pela intensidade do momento. Eu prometo, mamãe. Ela sussurrou, embora sua curiosidade infantil já estivesse esvoaçando como um pequeno pássaro em torno das sebes perfeitamente aparadas e das gárgulas de pedra que podiam ser vistas através das grades maciças. Sarah respirou fundo, apertou o botão do interfone. Ele zumbiu, e uma voz metálica e repulsiva permitiu que elas entrassem. O portão se abriu com um gemido pesado. Elas caminharam pela longa e sinuosa passarela de pedra até a entrada de serviço, acompanhadas pelo som da chuva e pela sensação de entrar em outro mundo. Sarah tremia por todo o corpo, não apenas pelo frio penetrante, mas pelo medo paralisante de ser rejeitada. Ela tinha ouvido rumores na agência de empregos, histórias terríveis sobre o velho da montanha. Diziam que o Sr. Sterling demitia seus empregados por ninharias. Se o café estivesse um grau muito frio, se houvesse uma ruga na camisa, ou se ele encontrasse um único grão de poeira na lombada de um livro em sua vasta biblioteca. Mas o que Sarah mais temia era a condição que lhe havia sido imposta inequivocamente e asperamente por telefone. Crianças não são aceitas. A casa não é um berçário. Ela havia implorado, chorado ao telefone, quase abandonado sua dignidade. Ela havia mentido, uma mentira de necessidade por puro desespero, e dito que a menina era invisível, que ela nunca incomodaria, que ela seria como um fantasma que não se vê nem se ouve. Ela não tinha ninguém no mundo com quem pudesse deixar Lily. Era levá-la, ou ambas teriam que dormir debaixo de uma ponte naquela noite. Quando a pesada porta traseira de carvalho se abriu, o Sr. Higgins, o mordomo principal, as recebeu. Ele era um homem alto e magro, com um rosto tão austero quanto granito e um uniforme impecável e sem rugas. Ele servia a Sterling há mais de 30 anos e, com o tempo, havia adotado a mesma frieza emocional e rigidez de seu mestre. Ele era o guardião das regras. Você está atrasada, disse Higgins com uma voz fria como gelo que não admitia contestação. Ele tirou um relógio de bolso dourado de seu colete, olhou para ele e estalou a língua em desaprovação. Então ele baixou o olhar lentamente, quase ameaçadoramente, para Lily, como se estivesse olhando para um parasita que havia se perdido no palácio. E vejo que você trouxe a bagagem extra sobre a qual conversamos. Eu avisei, senhora. O Sr. Sterling não tolera barulho. Crianças são, por definição, barulho, desordem, caos e dedos pegajosos em superfícies polidas. Se esta menina fizer um único som, um único grito, enquanto o senhor estiver em casa, vocês duas estarão na rua antes que possam piscar. Entendemos? Sarah assentiu vigorosamente, seus nós dos dedos brancos, segurando a mãozinha de Lily firmemente para esconder seu próprio tremor. Sim, senhor, eu juro pelo que me é mais sagrado. Ela é muito quieta. Ela gosta de ler. Ela pinta. Ela ficará no quarto das empregadas. Vocês nem saberão que ela existe. Por favor, Sr. Higgins, nos dê uma chance. Nós precisamos disso. Higgins a examinou mais uma vez de cima a baixo, com desprezo descarado, mas finalmente as deixou entrar, como se estivesse concedendo-lhes uma imensa e imerecida graça. É bom que você o faça. O senhor está no escritório lá em cima. Você tem exatamente 1 hora para se instalar no quarto dos fundos, e então eu quero ver você lavada e uniformizada na cozinha. O jantar é servido pontualmente às 8. E lembre-se de uma coisa para sempre. A mesa principal é sagrada. Ninguém, absolutamente ninguém, se aproxima daquele cômodo enquanto ele come. Isso
é lei. Enquanto caminhavam pelos corredores de serviço, que eram estreitos, sem adornos e frios, cheirando a cera de chão, Lily espreitava repetidamente com olhos grandes para as portas entreabertas que levavam à parte principal da casa. Ela vislumbrou no final de um longo corredor acarpetado aquela mesa gigantesca da qual falamos no início. Ela estava lá, vazia e majestosa, iluminada apenas pela luz fraca e cinzenta da tarde que entrava pelas janelas altas. Para Lily, essa visão parecia a coisa mais triste que ela já tinha visto em sua curta vida. Ela não entendia nada sobre luxo, antiguidades ou o valor do mogno, mas seu coração infantil entendia instintivamente e profundamente algo sobre sentimentos. E esta casa, por maior, mais esplêndida e mais bonita que fosse, não cheirava a flores ou vida. Cheirava a tristeza profunda, antiga e preservada. O que nem Sarah, nem o austero Higgins, nem o próprio Sr. Sterling suspeitavam naquele momento era que essa invisibilidade prometida não duraria muito, pois a pureza e a vivacidade de uma menina são como a luz do sol. É impossível escondê-la em uma caixa por muito tempo. Ela sempre encontra um caminho para se esgueirar pelas rachaduras mais escuras, levantar poeira e afastar as sombras. Naquela primeira noite, enquanto Sarah desempacotava suas poucas e pobres malas em um quarto úmido e pequeno, mal maior que um armário de vassouras e cheirando a mofo, o Sr. Sterling estava sentado mais uma vez em sua cabeceira. Ele estava sozinho, saboreando seu vinho e suspirando sob o peso de sua própria amargura, sem saber que a poucos metros dele, separado por algumas paredes, havia chegado a única pessoa no mundo capaz de lhe fazer a pergunta que derrubaria sua fortaleza interna. A cozinha da mansão era um mundo à parte, um laboratório estéril de aço inoxidável e azulejos brancos imaculados, onde nem mesmo o cheiro inebriante de especiarias exóticas e ensopados deliciosos conseguia aquecer a atmosfera clínica e fria. Lá, Higgins continuou sua ladainha de avisos e regras, enquanto passava uma luva branca sobre as bancadas em busca de poeira. Sarah ouvia com a cabeça baixa, enquanto secava montanhas de pratos. Lily estava sentada em um banquinho alto, em um canto distante e escuro, as pernas balançando, abraçando firmemente sua velha boneca de pano de um olho só, e observava tudo com olhos vigilantes. "Ouça-me bem", Higgins sussurrou urgentemente, quase conspiratoriamente, como se as paredes tivessem ouvidos. "O Sr. Sterling tem horários sagrados que são invioláveis. Às 7 da manhã, o café deve estar no terraço, exatamente 80 graus, nem 1 grau a mais, nem 1 a menos. À 1, o almoço no escritório. Silêncio absoluto. Mas o jantar, esse é o momento mais crítico. A partir das 8 da noite, todo o andar térreo é território proibido para o pessoal. O senhor come sozinho. Um único choro desta criança, uma risada, um passo na escada, e não haverá misericórdia. O senhor Sterling pode não ser um monstro no sentido clássico, mas a vida e as pessoas tiraram sua paciência, até que não sobrou nada." Sarah sentiu um arrepio frio percorrer suas costas. Ela sabia muito bem o que significava perder a paciência, mas também sabia o que significava perder tudo o que se amava. Ela suportaria o silêncio, engoliria as humilhações, contanto que sua filha tivesse um teto sobre a cabeça e não passasse fome. "Entendido, Sr. Higgins. Nós cumpriremos", disse ela baixinho. Mas o que Sarah não sabia, e o que mesmo os outros empregados apenas sussurravam, era a verdadeira razão para a obsessiva solidão de Sterling. Muitos anos atrás, dizia-se baixinho na cidade, Harrison havia sido um homem alegre e sociável, o centro de toda a festa. Mas seu próprio sangue, suas sobrinhas e sobrinhos, o haviam traído. Eles tentaram declará-lo legalmente incapaz,
declará-lo senil, apenas para ter acesso antecipado à sua imensa fortuna. Essa traição o havia quebrado. Desde então, ele acreditava que toda forma de amor era comprável e que a solidão era a única proteção segura contra a facada nas costas. Por isso, ele comia sozinho. Cadeiras vazias não mentem, não bajulam e não exigem herança antecipada. Naquela primeira noite, Sara colocou Lili para dormir no estreito e duro beliche. Ela a cobriu com sua própria jaqueta, pois faltavam cobertores, e cantou uma canção de ninar sem som, apenas movendo os lábios, por puro medo de que uma única melodia pudesse escapar por baixo da porta e incomodar o mestre da casa. Mas por quanto tempo um homem pode viver blindado, antes que a vida encontre uma rachadura em sua armadura? Os primeiros dias na casa passaram em uma lentidão agonizante. Sara limpava obsessivamente, polia a prata até seus dedos doerem e esfregava os chãos. Lili passava seus dias em silêncio no pequeno quarto, pintando com tocos de giz de cera nas costas de contas antigas. O quarto se tornou seu universo inteiro, o único lugar quente na casa fria. Mas as crianças são forças da natureza, cheias de energia e curiosidade. Lili começou a ficar terrivelmente entediada. O quarto se tornou uma gaiola. Sua curiosidade crescia a cada dia. Ela começou a observar o gigante triste, como ela secretamente chamava o Sr. Sterling, sempre que tinha a oportunidade. Ela espiava por buracos de fechadura e se escondia atrás de pesadas cortinas de veludo. Ela o via rastejar pelos longos corredores, pesado e maciço, como um velho urso cansado procurando pelo inverno. Ela o via sentado na biblioteca, olhando para um livro por horas, sem nunca virar uma página. Sara lhe havia dito que ele era um leão perigoso para se temer. Mas Lili, em sua inocência infantil, não via um leão nem um monstro. Ela via dor. Era a mesma dor profunda e silenciosa que ela tinha visto no rosto de sua própria mãe, depois que o papai não voltou para casa. Mamãe, ela sussurrou um dia, enquanto Sara nervosamente costurava meias. Por que o gigante nunca ri? Ele sempre tem dor de barriga? Shh! Fique quieta. Ele não está doente. Ele é rico. Pessoas ricas são sérias. Elas têm muita responsabilidade. Sara respondeu nervosamente, olhando para a porta. Mas Lili não acreditou nisso. Responsabilidade não deixava a pessoa com o rosto cinzento. Uma tarde, ela o observou secretamente parado em frente a uma grande pintura a óleo de uma bela mulher. Ele tocou suavemente a moldura e suspirou tão profundamente que seus ombros tremeram. Naquele momento, Lili perdeu completamente o medo e sentiu apenas uma compaixão profunda e pura. E essa compaixão começou a construir uma ponte invisível, pedra por pedra. A atmosfera na casa mudou abruptamente em um dia, quando uma violenta tempestade de verão assolou a cidade. O céu já estava preto como tinta à tarde, e trovões faziam os alicerces da velha casa tremerem. Raios piscavam como rachaduras no céu. O Sr. Sterling chegou em casa mais cedo do que o habitual, completamente encharcado e fervendo de raiva, porque o motorista havia sido muito lento com o guarda-chuva. Ele invadiu o hall de entrada, a água pingando de seu casaco caro no tapete persa. Ele bateu com a bengala no chão, fazendo-o ecoar. Sara, que estava limpando o pó, escondeu-se em pânico atrás de uma coluna de mármore. Ela assistiu a um jovem criado derrubar o chapéu molhado de Sterling por susto e nervosismo. A reação foi explosiva. "Inútil!" berrou Sterling, seu rosto vermelho de raiva. "Você é estúpido demais para segurar um chapéu? Saia da minha vista. Faça as malas e vá embora antes que eu o demita, e garanta que você nunca mais encontre trabalho." O jovem saiu correndo chorando, e Sterling bateu a pesada porta de carvalho de seu escritório com tanta força que o reboco caiu do teto. Sara estava apavorada
e tremia por todo o corpo. Se ele reagisse assim por causa de um chapéu molhado, o que ele faria se descobrisse uma criança escondida? Ela correu para o pequeno quarto para se trancar com Lily e esperar a tempestade passar. Mas quando ela abriu a porta, seu coração falhou uma batida. A cama estava vazia. O pânico a inundou como uma onda fria. A porta para o corredor estava entreaberta. Enquanto Sarah estava distraída pelo drama no hall, Lily havia saído para explorar. Ela tinha ouvido os gritos. Mas, em sua maravilhosa e simples lógica infantil, ela pensou diferente dos adultos. Quem grita tão alto não é mau, mas triste. E quem está triste precisa urgentemente de um presente. Ela se esgueirou na ponta dos pés até o escritório, uma folha de papel amassada e um giz de cera amarelo na mão. Ela ouviu o velho andar de um lado para o outro lá dentro, murmurando e praguejando. Ela sabia que não devia entrar. Essa era a zona da morte. Então ela se agachou e empurrou seu desenho cuidadosamente por baixo da larga fresta da porta. Era um rabisco colorido e selvagem. Um homem grande e cinzento que parecia triste, e ao lado dele, um sol amarelo brilhante e enorme que ocupava quase toda a folha, rindo. Para que ele não fique mais triste e veja o sol, ela pensou satisfeita. Assim que ela se levantou, Sarah a puxou de volta por trás. Pálida de medo, ela pegou a criança no colo e a levou quase correndo de volta para a segurança do quarto de serviço. "O que você fez, Lily?" Ela perguntou sem fôlego. "Eu dei um sol para ele, mamãe." Sarah tremia e rezava para que ele não tivesse visto. Lá dentro, no escritório, Sterling viu o papel deslizar pelo chão. Ele o pegou, esperando um pedido de desculpas do criado. Em vez disso, ele encarou o sol rabiscado. Ninguém lhe havia dado algo real, feito por si mesmo, em décadas, sem segundas intenções. A simples folha de papel queimava em suas mãos como fogo. Quem se atrevia a simplesmente pintar o sol nesta casa de sombras e frieza? O calendário na parede mostrava uma data que em qualquer outra casa teria sido motivo para uma grande celebração. O 706º aniversário de Harrison Sterling. Mas, na mansão Sterling, estava silêncio como em um túmulo, talvez até mais silencioso. Não havia telefonemas da família, nem cartões de aniversário coloridos na caixa de correio, apenas e-mails formais e frios de parceiros de negócios e advogados. À noite, a mesa gigantesca estava festivamente posta, como se o presidente fosse esperado. Pesado linho irlandês, a prata polida até brilhar. Pato à l'orange, cujo aroma enchia a sala, e um vinho mais velho que Sarah. Harrison estava sentado na cabeceira, perfeitamente vestido com um smoking, olhando para 19 cadeiras vazias que o encaravam como fantasmas de seu passado. Ele comeu um pedaço do delicioso pato, mas em sua boca tinha gosto de cinzas e poeira. Ele largou o garfo. De que servia a riqueza, se não havia ninguém para levantar a taça? Na cozinha, o caos era absoluto. O estresse era palpável. Sarah ajudava a preparar a sobremesa, um bolo de chocolate escuro com um centro líquido. Higgins latia ordens como um sargento. "Mais rápido! O senhor está esperando! Ai de quem o creme desmoronar!" Na pressa e no barulho das panelas, Sarah cometeu o erro fatal. Ela se esqueceu de trancar o ferrolho na porta que separava a área de serviço do corredor principal. E pior ainda, ela havia se esquecido de dar o jantar para Lily. Lily, que deveria estar no quarto e estava com fome, de repente sentiu um cheiro celestial. O aroma doce e quente de chocolate derretido rastejou por baixo de sua porta. Ele a seduziu como um fantasma invisível. A fome e a curiosidade eram mais fortes do que qualquer proibição. Ela calçou os sapatos, abriu a porta silenciosamente e seguiu seu nariz pelos corredores escuros. Ela passou por armaduras e pinturas a óleo.
até chegar às grandes portas duplas da sala de jantar. Ela espiou pela fresta. Ela viu o gigante sentado sozinho à mesa, cercado por luz de velas e um vazio infinito. Para Lily, isso era a coisa mais triste que ela podia imaginar. Um avô tendo que comer completamente sozinho em seu aniversário. Ninguém deveria ficar sozinho em seu aniversário. Sarah, de repente, notou a ausência de sua filha na cozinha. Um choque frio a percorreu. Ela deixou o pano de prato cair e saiu correndo, mas já era tarde demais. Lily já estava na porta da sala de jantar. Harrison segurava sua taça de vinho na mão, olhando para o líquido vermelho, quando ouviu um barulho. Não era o tilintar discreto de um mordomo. Era o pesado e arranhado raspar de madeira no mármore. Crtch! Crtch! Ele congelou, o copo a meio caminho da boca. Ele olhou para cima. Do outro lado da mesa gigantesca, uma menina minúscula estava lutando com uma cadeira vitoriana enorme e pesada. Era Lily. Ela empurrou a mobília pesada com toda a sua pequena força para a mesa, subiu com dificuldade no estofado, ajoelhou-se para poder olhar por cima da borda da mesa. Ela colocou sua boneca surrada de um olho só ao lado da preciosa taça de cristal e olhou diretamente para o velho. Seus olhos estavam cheios de honestidade brutal e desarmadora. Harrison estava sem palavras. Seu cérebro não conseguia processar a imagem. Ele não gritou. Ele não chamou por Higgins. Ele apenas a encarou, como uma aparição. "Quem é você?" Ele engasgou com uma voz que não usava há muito tempo. "E como você entrou aqui?" "Eu sou Lily", disse ela calmamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Eu segui meu nariz, por causa do chocolate. Mas quando eu te vi, você me deu pena." Harrison piscou, confuso. "Pena? De mim? Criança, você sabe quem eu sou? Eu poderia mandar te expulsar em um segundo." Lily ignorou a ameaça completamente. Ela apontou seu dedo mindinho para a mesa vazia e as muitas cadeiras abandonadas. "Senhor, o senhor é mau?" A pergunta o atingiu como um golpe físico no estômago. Ele engasgou. "O que você disse?" Lily inclinou a cabeça, pensando. "Minha mamãe sempre diz que comida é para compartilhar, especialmente quando é gostosa. E na minha escola, se uma criança é má, bate nos outros ou é cruel, ela tem que sentar sozinha no canto como castigo." Ela olhou para ele profundamente e inquisitivamente. "Se o senhor está aqui completamente sozinho, neste castelo enorme com tanta comida, é porque o senhor é muito, muito mau, e ninguém gosta do senhor? Ou o senhor está de castigo?" O silêncio que se seguiu a essa pergunta foi absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair. A palavra castigo ecoou na cabeça de Harrison, ricocheteando nas paredes e atingindo-o bem no coração. Sua defesa, sua arrogância, sua raiva, tudo desmoronou em segundos. Ele queria ficar com raiva, queria mostrar seu poder. Queria rugir que ele era o poderoso Harrison Sterling, mas ele não conseguia. Ele não viu escárnio, nem insolência em seus olhos. Ele viu apenas preocupação genuína e profunda. Ela não viu um magnata. Ela viu uma criança de castigo no corpo de um velho. Imagens de sua vida passaram diante de seus olhos. Todo o dinheiro, os sucessos, os edifícios com seu nome, mas também as mãos frias, os feriados vazios, o silêncio. Ele percebeu com clareza dolorosa. Ele havia se castigado. Ele tinha sido o carcereiro de sua própria solidão. Seus ombros, que sempre foram orgulhosos e rígidos, caíram. Uma única lágrima quente se soltou e rolou lentamente por sua bochecha enrugada. Naquele momento, Sarah invadiu a sala, sem fôlego, o cabelo bagunçado, em pânico. Ela viu a cena e pensou que sua vida tinha acabado. "Lily, oh meu Deus, Senhor, perdoe-me." "Mil desculpas. Nós vamos embora imediatamente. Por favor, não chame a polícia. Nós já estamos indo."
Ela correu para a mesa, tirou a criança da cadeira e a abraçou, como se quisesse protegê-la de um monstro. Espere, disse Harrison baixinho, quase inaudível. Sarah congelou no meio do movimento. Harrison enxugou apressadamente a lágrima. Pigarreou. Não vá. Solte a criança, Sarah. Mas, senhor, ela incomodou, gaguejou Sarah. Eu disse, solte-a. Ele respirou fundo e olhou para Lily nos olhos, no nível dos olhos. Eu não sou mau, pequena. Pelo menos eu espero que não. E eu não acho que estou mais de castigo. Ele pegou seu próprio prato, no qual estava a comida mais fina do mundo, intocada, e o empurrou lentamente pela mesa em direção a ela. Um sorriso, hesitante e incomum, apareceu em seu rosto. Você está certa. Comer sozinho é terrivelmente chato, especialmente no aniversário. Você gosta de bolo de chocolate? Sarah não podia acreditar em seus olhos. O ogro, o homem de gelo, estava compartilhando sua comida. Naquela noite, à luz de velas e com bolo de chocolate, o gelo em torno do coração de Harrison se quebrou completamente. Na manhã seguinte, o sol inundou a mansão com um brilho que Sarah nunca tinha visto. Parecia que o clima sabia que tudo havia mudado. Mas Sarah estava com medo. Ela não tinha dormido a noite toda. Ela conhecia os ricos. Ela sabia que momentos de fraqueza muitas vezes se transformavam em vergonha e depois em raiva à luz do dia. Ela fez suas malas, dobrou as poucas roupas, certa de que a demissão viria em breve. Por que estamos fazendo as malas, mamãe? Perguntou Lily, sonolenta. Podemos viajar mais hoje. Mentiu Sarah em lágrimas, tentando ser forte. Então, houve uma batida na porta. 3 batidas fortes. Era Higgins. Sarah estremeceu. Sarah, ele disse através da porta. O senhor espera por você na sala de jantar. Imediatamente. E traga a criança. Sarah tremeu. Era isso. O fim. Ela pegou a mão de Lily. Caminhou pelo corredor como para o cadafalso. Ela preparou suas palavras de despedida. Queria pedir um último pagamento. Mas quando ela entrou na sala, ela engasgou. Harrison estava sentado lá, lendo o jornal casualmente. Mas a mesa estava posta para 3. Havia 3 talheres completos, 3 copos com suco de laranja fresco. E no meio havia uma enorme pilha de panquecas com xarope de bordo e frutas frescas. Harrison baixou o jornal. Viu seus rostos assustados. Bom dia. É preciso enviar convites por escrito para o café da manhã aqui, para que alguém venha? Sente-se, Sarah. As panquecas estão esfriando. Sarah gaguejou, completamente confusa. Senhor, nós somos o pessoal? Isso não é apropriado. Harrison tirou os óculos, olhou para ela seriamente. Sarah, esta criança me fez uma pergunta ontem que me manteve acordado a noite toda. Eu percebi que me castiguei por 20 anos por crimes que não cometi. A partir de hoje, as regras mudam nesta casa. Ele se virou para o atônito Higgins, que estava parado na parede como uma estátua de sal. Higgins, a partir de agora, 3 talheres serão postos aqui. Todos os dias. E diga ao cozinheiro que eu quero comida adequada para crianças. Panquecas, waffles, espaguete. Não essa comida dietética sem gosto que os médicos me impõem. Lily vibrou. Panquecas! Viva! O vovô Harrison diz para nos sentarmos. A palavra vovô pairou no ar, pesada e doce ao mesmo tempo. Sarah prendeu a respiração, esperando o surto. Mas Harrison sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso, embora um pouco enferrujado, que alcançou seus olhos. Ela está certa, disse ele suavemente. Sente-se, Sarah. Por favor, não me deixe comer sozinho novamente. Aquele café da manhã foi o começo de uma nova vida. Lily tagarelava alegremente sobre seus sonhos. Harrison ouvia, fazia perguntas, até ria alto quando Lily derramou xarope. A casa despertou de seu sono profundo. O gelo havia derretido
e a primavera havia chegado. Mas Harrison não sabia que sua nova felicidade estava despertando inimigos lá fora. Seus parentes, os abutres, sentiram o perigo para sua herança, como tubarões sentem o cheiro de sangue. As semanas voaram. A música encheu a casa. Sarah floresceu e se tornou mais bonita e autoconfiante. Mas em uma pacífica tarde de domingo, o rugido agressivo de um carro esporte vermelho quebrou a paz. Victoria, a sobrinha de Harrison, saiu do carro. Ela usava roupas de grife caras, óculos de sol enormes e tinha um rosto cheio de arrogância e desagrado. Seu marido Charles, um tipo escorregadio com dentes falsos, a seguiu como um cão de colo. "Tio Harrison!" Ela gritou com uma voz falsa e estridente, os braços abertos. "Nós só queríamos dizer olá. Sentimos tanto a sua falta." Harrison, que estava jogando jogos de tabuleiro com Lily no terraço, permaneceu sentado, seu rosto endurecendo. "Você só vem quando precisa de dinheiro, Victoria. Ou quando você pensa que eu vou morrer em breve." Ela ignorou o comentário. Tirou os óculos e olhou para Lily e Sarah com desprezo, como se fossem lixo. "O que a criadagem está fazendo aqui no terraço? E a criança está tocando seu caro tabuleiro de jogo de marfim com seus dedos sujos? Você perdeu a cabeça, tio?" Harrison a alertou com uma voz profunda. "Cuidado, Victoria. Elas são minhas convidadas. E Lily tem mãos e um coração mais limpos do que você." Victoria e Charles trocaram olhares alarmados. "O velho está perdendo a cabeça. Ele está desperdiçando nossa herança com a empregada doméstica. Temos que nos livrar delas, imediatamente e para sempre." Eles entraram na casa sob o pretexto de tomar uma bebida. No corredor, Victoria viu um broche de rubi antigo e inestimável em um console, que Harrison havia colocado para dar a Sarah pela manhã. Um plano diabólico nasceu na cabeça de Victoria. Ela enfiou o broche rapidamente. Então, ela esperou Lily passar e a chamou com uma voz doce e falsa. "Venha aqui, querida. Ajude sua tia com o sapato dela." Enquanto Lily se abaixava inocentemente, Victoria discretamente deixou o broche pesado cair no grande bolso do avental de Lily. 5 minutos depois, um grito ecoou pela casa. "Ladrão! Fui roubada! Ajuda!" Todos correram para a sala de estar. "O broche sumiu!" Victoria gritou histericamente. "Deve ter sido aquela criança de rua. Eu a vi rondando por aqui." Sarah se defendeu desesperadamente, lágrimas nos olhos. "Nós não somos ladrões. Nós não pegamos nada." Victoria se aproximou ameaçadoramente de Lily, agarrou grosseiramente seu bolso e triunfantemente puxou o broche cintilante. "Ahá! Está aqui! Uma pequena e suja criminosa! Tio, ponha-a para fora! Chame a polícia!" "Eles estão te roubando na sua frente?" Sarah caiu de joelhos, agarrando as pernas de Harrison e implorando a ele. Harrison ficou imóvel, seu rosto como pedra, apoiando-se em sua bengala. Ele viu Sarah chorando no chão, viu Lily tremendo de medo e viu o sorriso triunfante e malévolo de sua sobrinha. Então sua voz trovejou pela sala, tão alta que as janelas vibraram. "Silêncio!" Os copos no armário tilintaram. Ele se abaixou lentamente, apesar de sua dor, e ajudou Sarah a se levantar suavemente. "Levante-se, Sarah," ele disse baixinho, mas firmemente. "Ninguém se ajoelha diante de abutres nesta casa." Ele caminhou lentamente em direção à Victoria, arrancando o broche de sua mão. "Você realmente pensa que eu sou estúpido, Victoria? Você pensa que a idade me cegou?" Ele segurou o broche. "Uma criança de 5 anos que rouba algo brilhante brincaria com ele ou o mostraria. Ela não o esconderia cuidadosamente embrulhado em um lenço no fundo do bolso para esconder as evidências. Esse é o truque de um adulto mau e estúpido." Victoria ficou vermelha, gaguejou.
Você está acusando seu próprio sangue? Eu sou sua família. Sangue não significa nada quando está podre, berrou Harrison, e seus olhos brilharam de raiva. Vocês nunca me visitaram, nunca ligaram. Agora que eu finalmente estou feliz, vocês aparecem como abutres e joias desaparecem por coincidência? Ele se virou para Higgins, que estava parado na porta. Higgins, conte à minha querida sobrinha sobre a instalação da semana passada. Higgins se endireitou orgulhosamente e sorriu friamente. Câmeras de alta resolução escondidas com gravação de áudio em todos os cômodos, senhor. Instaladas na última terça-feira. Victoria e Charles ficaram lívidos. A cor sumiu de seus rostos. Vamos assistir à fita juntos? Perguntou Harrison baixinho, ameaçadoramente. Veremos uma criança roubando? Ou veremos uma mulher gananciosa colocando evidências em uma criança inocente? Victoria ficou em silêncio, tremendo de raiva e vergonha. Fora! Ordenou Harrison, apontando para a porta. Fora da minha casa e fora da minha vida. Vocês não receberão um centavo. Eu os deserdarei oficialmente. Minha verdadeira família é aquela que me ama, não aquela que carrega meu nome para usar meu talão de cheques. E esta família... Ele colocou suas grandes mãos protetoramente sobre Sarah e Lily. Já está aqui. A sobrinha e o marido fugiram da casa humilhados, seus pneus guinchando no asfalto. Sarah chorou de alívio e abraçou o velho impulsivamente. Naquele abraço, cercado por seus novos entes queridos, Harrison finalmente encontrou sua paz. O tempo, dizem, é um juiz justo que coloca tudo em seu lugar. Na mansão Sterling, o tempo foi gentil. Os anos se passaram. O cabelo de Harrison ficou branco como a neve, seu andar mais lento, mas seus olhos brilhavam como os de um jovem. A sala de jantar, antes vazia e fria, tornou-se o coração pulsante da casa. Aos domingos, a mesa estava cheia. Sarah, agora a matriarca digna sem uniforme, conduzia a refeição com risos e amor. Lily, agora uma jovem e brilhante estudante de medicina, trazia amigos. A casa estava cheia de vida. Havia risos, discussões, vida. O silêncio foi banido para sempre. Na formatura de Lily, Harrison estava sentado lá, segurando sua mão, e disse com a voz embargada, lágrimas nos olhos. Eu pensei a vida toda que sucesso era dinheiro, poder e edifícios. Eu estava errado. O verdadeiro sucesso é encher esta mesa com pessoas que você ama e que te amam de volta. Você me salvou, Lily. Você salvou minha vida. Harrison Sterling morreu pacificamente durante o sono alguns anos depois, segurando a mão de sua filha do coração. Ele não morreu sozinho. Seu funeral foi cheio de lágrimas genuínas e profunda gratidão de centenas de pessoas. A casa não foi vendida. Permaneceu um lugar de portas abertas, um monumento vivo ao homem que aprendeu que é preciso derrubar muros para deixar a felicidade entrar. Pois no final, levamos apenas o amor que demos e recebemos. Se esta história tocou seu coração, se você derramou uma lágrima ou pensou em sua própria família, então eu peço, inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a espalhar estas mensagens de humanidade. E não se esqueça de me escrever nos comentários o que você sentiu com este final. Obrigado por ouvir. Até a próxima história.